Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos para mais este devocional e nós temos falado sobre as palavras do reino. E estamos lendo no capítulo 5 de Mateus. Ontem nós falamos que bem-aventurados são os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? Em suma, está embaixo da graça de Deus. E o que é essa felicidade toda? Deles serão o reino dos céus. Eles terão domínio sobre o reino dos céus para efetuar curas, para efetuar milagres, para efetuar exclusões malignas, que são os benefícios do reino. Mas ali no versículo 4, Mateus capítulo 5, verso 4, o Senhor diz o quê? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ok. Você sabe, nós toda vez que estivermos lendo a palavra de Deus, nós precisamos ter em mente uma coisa fundamental, chamada contexto. Qual é o texto? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Qual é o contexto? Ensinamentos do reino para a vida do reino. Então, não está falando de todo o choro que se pode chorar nesse mundo. Esse choro tem que estar debaixo de um contexto. Ok, dito isso, então veja só. Uma vez na igreja, uma irmã estava tendo uma vigília e essa irmã começou a chorar. E ela chorou, depois ela ajoelhou na cadeira dela e ficou chorando, e ela chorava, e cantava o louvor assim, e ela chorava. E todo mundo que olhava ali, entendia, falava, nossa, né? Como tem sido tremendo, né? Tem alguns tipos de irmãos que eles são muito engraçados, porque eles não estão entendendo o momento, não estão sentindo nada, não estão acontecendo nada. Mas ele viu alguém chorando, ele acha Deus está aqui. Aí ele já faz um barulho extra também. É muito divertido isso. Divertido assim, mas não é legal. A pessoa realmente está mostrando que não tem identidade. Mas foi assim algo bem chamativo essa irmã com esse choro todo. E naquele momento, então, ela ali se parou de chorar, quase que bem depois. A vigília acabou e, como um bom batista, toda vigília tem ali seu período com um lanchinho. Mas naquele dia não ia continuar depois daquela comunhão, todos iam para casa. E uma pessoa resolveu perguntar, irmã, aconteceu alguma coisa? Deus te mostrou algo? Deus te deu uma visão? Porque a irmã estava chorando ali e tal. Ela, não, pastor, estava chorando de ódio. Ele, como assim de ódio? De ódio, você não sabe, meu marido apronta demais. Tô com ódio. E aí ficou todo mundo ali, meu Deus. Sabe assim, desapontado, sem entender aquilo. A irmã tava chorando de ódio. E todo mundo pensando que ela tava chorando de, de compaixão, de sentir a presença. Então, olha como é enganoso o choro. E há pessoas que choram, mesmo estando na igreja, porque se emocionam. E nós temos, você vê uma música, chama Vai Valer a Pena. Ela é muito bonita, né? Ela meio que quer dizer que a gente vai ter nossas lutas na vida cristã, mas vai valer a pena, você vai ser coroado com glória, o Senhor te chamou para a vida eterna, então vai valer a pena. E eles colocam essa música ali com um maquinista de trem que precisa abrir ali o trilho, fechar uma coisa assim, senão o trem não passa. Se ele não puxar, o trem vai descarrilhar, vai cair, vai matar todo mundo. E quando ele tá no seu trabalho, ele levou seu filhinho pequeno e seu filhinho caiu na vala. A única forma dele salvar o filho era não levantar a alavanca. Por quê? Porque aí o trem ia descarrilhar, ia matar todo mundo que estava dentro do trem
e o menino ia ser salvo, porque o menino era o filho dele. Mas se ele puxasse, o trem ia passar normal, ia salvar todas as pessoas que estavam dentro do trem, não iam morrer, porém o seu filho ia morrer, ele teve que fazer uma escolha. É claro que esse trailer, ele já é montado para apontar para Deus e para o Senhor Jesus. Mas a hora que você vê a combinação daquela música com esse slide ali desse filme, meu Deus, eu não gosto de ver. É muita emoção, é muito emocionante. O pessoal vai às lágrimas, o pessoal vai às lágrimas. Aí você fala, nossa, como tá a presença de Deus. Olha, todo mundo chorando. Aí todo mundo chora, fala que é a presença de Deus, certo? Porém, quando sai dali do prédio de reunião, daquele lugar, volta pro mundo, volta a pensar igual sempre pensou, volta a fazer tudo que sempre fez. Então, qual é o choro? Qual é o choro do bem-aventurado que será consolado? É o choro do arder da obra. Já pega aqui, ó. Todas essas bem-aventuranças não tá falando para todos os crentes em si. Tá falando para aqueles que vão obedecer o chamado para servir o Senhor. Que o Senhor nos salva de graça, o Senhor nos abençoa de graça. Mas o trabalho vai ter recompensa. Nós vamos ver isso até nesse próprio contexto, depois lá nos versos 11 e 12. Então, aqui nós estamos falando de ministros do Evangelho. Aqui nós estamos falando de pessoas que vão trabalhar para o Senhor, tá bom? Quero tirar esses devocionais para falar disso. E no fim, você vai ser abençoado de todo jeito. Porque eu sou um trabalhador da seara, graças ao meu bom Deus. Então, ou eu vou estar sendo usado aqui para te abençoar, ou eu vou estar sendo usado aqui para te mostrar quem é você, quem é o seu caminho. Mas a gente luta para ganhar as pessoas, a gente ora, a gente jejua, a gente paga encontro, a gente leva, a gente aguenta falando as coisas e a gente fica, não, por favor, vai dar tudo certo, e a gente consola, e às vezes dá errado, e aí nós conversa com um, conversa com o outro. E tem hora que vai ficando difícil, aí você ora, aí você chora, aí você quer que essa pessoa seja salva. O que o senhor está falando? Você não vai trabalhar em vão. Você é um bem-aventurado, porque você vai ser consolado. Você vai ver não só que aquilo que você está trabalhando vai prosperar, vai dar fruto, como que o Senhor te recompensará. Então, o consolo, ele vai ser não apenas mostrando o fruto do seu trabalho, mas também no reino dos céus, no reino de Deus, aonde você vai receber galardão. Então, bem-aventurados que choram. Choram na onde? Choram na composição da obra. Quer ver uma coisa que a gente chora, mas vamos ser consolados? É que o Senhor colocou a obra de Deus condicionada a autoridades delegadas. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu sou pastor, eu dou direções para os irmãos e eu não tenho esse conceito assim de que eu tenho a direção poderosa. Olha, as minhas direções são agradáveis a todos os irmãos. Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que um monte de direção que eu dou, os irmãos não concordam, não gostaria de executá-las, mas eles os fazem. Eles os fazem porque eles são servos, porque eles entendem o posicionamento. Eu também recebo direção, eu não faço tudo que eu quero. Porém, essas questões, muitas vezes nós fazemos debaixo de choro, mas nós vamos ser consolados por quê? Porque o Senhor vai edificar a obra, porque o Senhor vai edificar a nossa vida, porque o Senhor vai edificar a casa, porque o Senhor fará com que o nosso choro seja recompensado com o quê? Com o consolo. Então, não desanime com seu líder, não desaponte seu líder porque você não gosta da direção que ele deu ou do jeito que ele quer conduzir as coisas. Sirva cada vez com mais excelência. E se Deus tá vendo que talvez seu líder tá pisando na bola, tá exagerando, tá te freando, ele te levantará. Você vai ser talvez ou o líder dessa pessoa lá no futuro ou de outras. E você vai poder desfrutar do seu momento de liderança, aleluia. Mas sabe, se a tua liderança te faz chorar por causa do trabalho do reino, você será consolado. Então, esse é o choro do qual o Senhor consolará. Tudo bem? Você tem chorado nesses dias? Talvez você
na nossa igreja está falando: pois é, pastor, você que tem feito eu chorar. Pois eu não quero que isso aconteça. Não tenho intenção de desapontar você. Mas não olhe para mim, não confie em mim, não espere de mim. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. E ainda que talvez você ache que a forma em que eu tenho lidado é estúpida e errada, o Senhor te consolará. Ele fará com que flua e avance. Amém? Então, seja bem-aventurado. Seja bem-aventurado. Pai Santo, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, prepara o nosso espírito, prepara a nossa vida para ser, ó Deus, aquilo que o Senhor chamou para ser. E se temos chorado nesses dias, há de haver consolo para nós. Se temos chorado por almas, se temos chorado por células, se temos chorado por uns cultos mais cheios, se temos chorado pelos 2 cultos, há de haver consolo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós estamos de volta, ainda falando das bem-aventuranças.